Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Lívia, idade 28 anos, profissão vendedora de trufa. A minha família nunca foi um ponto crucial assim que me apoiasse na vida. Eu não tenho boas recordações, principalmente de ações feitas pelo meu pai, mas nem por isso eu queria abandonar eles, sabe? Eu cuidava do jeito que eu podia da minha mãe e do meu pai. Eles já estavam aposentados e precisavam, né, financeiramente da minha ajuda. E eu nunca neguei isso, mas eu também nunca esqueci, né, quando o meu pai me forçou a casar, porque ele não queria que eu fizesse faculdade. Do interior, tem a cabeça fechada, juntando com a religião de uma forma errada, seguindo a Bíblia e o pastor e não sei o quê. Ele não queria que eu estudasse. Na verdade, parecia que eu era um gasto assim para a família, que aí se ele passasse para o marido, aquele gasto seria do marido. Tanto que depois que eu fiz os meus 16, 17 anos, eu tinha que lidar, comprar tudo, era caderno, roupa, ele não queria mais ter gasto comigo. Eu só casar com um cara lá da igreja, que lógico que não deu certo depois de 2 meses. Veio o divórcio, eu sofri muito com tudo isso, porque eu sempre tive o sonho de estudar e de me formar profissionalmente. Então eu comecei uma vida de autônoma, eu comecei a vender doces, que eu aprendi a fazer com a minha mãe, era a única coisa que eu sabia, para juntar dinheiro para cursar uma faculdade. Mas com os problemas financeiros, com meu pai ficando doente, eu acabei que eu não conseguia pagar nunca uma mensalidade de faculdade. E assim eu ia levando a vida, mas assim, eu via que eu não era reconhecida por eles, sabe? Era como se eu não fosse valorizada porque eu não estava casada e porque também não tinha condições de ajudar eles financeiramente. Era como se eu fosse um estorvo, sabe? Porque eu ganhava muito pouco com a venda das trufas e dos docinhos que eu fazia. Eu também nunca tinha esquecido que eu tinha passado nesse casamento que eu tive aos 19 anos, né? Mesmo mais velha. Eu juntei tudo na minha cabeça, tava assim com uma depressão forte. Então, quando eu não tava ocupada vendendo os meus docinhos, eu me trancava no quarto e ficava mesmo na internet, escutava muitas músicas. Foi até desse jeito que eu acabei aprendendo inglês, através de escutar músicas, né, americanas. Eu tinha um vício de ficar respondendo as pessoas nos posts e, sabe, causa aquela briga e um responde, o outro responde. Quando eu via, eu tava ali ou lendo o comentário ou respondendo todo mundo. E era assim que eu passava o meu tempo até acordar de manhã para trabalhar, fazer meus docinhos e vender como dava. Eu conversando com uma amiga, né, de como eu tava, que eu queria mudar minha vida, que não aguentava mais, ela falou que, uma opção, já que você sabe inglês, sabe bastante, é você tentar trabalhar fora, né? Porque aí você vai ganhar o triplo, o dobro do que você ganha no Brasil, você vai conseguir mandar dinheiro para sua mãe e para o seu pai. Aí eu comecei a ver conteúdos de pessoas que moram em outros países, vídeos de outros países, me encantei muito pela parte assim do Oriente, me apaixonei por Doha, Dubai e Kuwait. E comentava lá, né? Interagia bastante. Até que um dia veio um árabe que eu vi que ele já tinha curtido um comentário meu nesses posts aí e começou a curtir as minhas fotos. Entenda, a minha página no Instagram só tinha foto de doce, era totalmente comercial, então ele curtiu os doces. E aí mandou uma mensagem no direct, perguntando quem que fazia os doces, que Deus abençoasse a mão de quem fazia aqueles doces, porque parecia muito gostoso, e ele só queria parabenizar. A partir daí, todos os dias, ou ele me mandava um meme em árabe, ou ele me mandava um Reels sobre oração, sobre o país dele. Todo dia ele me mandava alguma coisa, ou então mandava um bom dia com flores, mas assim, eu não tinha tempo de ficar ali respondendo sequencialmente tudo que ele mandava, sabe? Eu olhava e falava, mas tipo assim, ele não desiste, né? Às vezes eu respondia, às vezes não respondia, mas sempre que eu abria tinha uma mensagem dele ali. Até que ele me mandou um post sobre trabalhos para estrangeiros em Dubai. E aí sim, eu fiquei curiosa, comentei, né? E aí a gente começou a comentar primeiro a se responder no post que ele tinha me mandado, depois no direct, e aí assim a gente abriu um bate-papo mesmo real no direct. Até que um belo dia ele ligou do WhatsApp.
pra fazer chamada de vídeo. Ele não me avisou, quero fazer uma chamada. Não, ele ligou. E eu peguei de supetão o celular e atendi. Quando a gente se olhou, rolou uma troca e conexão, assim, de olhares. Ramir, idade, 36 anos, profissão, investidor. Nessa troca de olhares, ele já começou a desembaralhar, falar tudo assim, e ele não tirava o olho de mim. Ele olhou pra mim e começou a falar: nossa, eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha que fazer essa ligação, porque você me passava a imagem de uma mulher muito interessante, de que eu ia gostar, e é isso mesmo, você é como eu imaginei. E ele falava assim, sem desviar o olhar, e eu já fiquei super sem graça. Depois disso, o bate-papo começou a ser por vídeo, né? E aí ele me contou que a família dele era do Kuwait e que ele trabalhava em Dubai, na verdade, assim, só investindo o dinheiro da família, que ele sim tinha nascido em Dubai. E aí, quando ele perguntou da minha família, eu não consegui disfarçar, eu comecei a contar desde a primeira coisa, que eu me sentia muito mal, até como eu tava agora, me abri totalmente pra ele. Ele sempre falava pra eu me apegar muito com Deus, que isso podia melhorar através de orações, que eu tinha força pra conseguir conquistar tudo que eu queria. E teve um dia que eu fiquei tão mal que eu não entrei pra conversar com ele, né? E quando eu entrei, tinha mais ou menos já umas 10 chamadas de vídeo não atendidas. E aí eu mandei uma mensagem pedindo desculpa, que eu não tava muito bem, que talvez eu fosse ficar um tempo fora da internet, porque também não tava me fazendo bem ver aquele povo todo feliz, e eu não perdia tempo com aquilo, gastava minha energia. E ele falou: calma, eu quero te ajudar, né? Eu senti a sua falta. Vamos fazer assim, me passa o seu endereço para eu te mandar um presente? Pensei, golpe do árabe, né? Golpe virtual. Vou passar, ele vai me pedir uma taxa, aí eu vou pagar a taxa e vou perder o dinheiro porque ele vai desaparecer. Mesmo assim, eu passei o endereço. E para minha surpresa, ele não me pediu taxa de dinheiro nenhum, na verdade começou a chegar presente na minha casa, né? Ele me mandou flores, um urso gigante e caixas de bombom, mas era assim numa quantidade para a família inteira comer, né? Depois disso, toda semana ele me mandava um buquê de flores. Eu já ficava no automático para receber. Aquilo me fazia tão bem. E ele me ofereceu uma proposta. Ele falou: olha, por que você não vem para Dubai? Por que você não vem conhecer aqui? Talvez tenha algum tipo de trabalho que melhore a sua vida. Eu te ajudo. Eu fiquei tipo assim, nossa, isso é muito longe pra mim, né? Não tem como eu deixar os meus pais aqui, não tem como deixar o único negócio que eu tenho pra ir viajar, porque é esse pouquinho que eu lucro, que eu consigo pagar as minhas coisas e ainda apertado ajudar os meus pais de alguma forma. Aí eu saí pra comprar as coisas, pra fazer os meus docinhos, e quando eu cheguei em casa, o meu portão estava escancarado. Eu olhei aquilo e falei: não é possível, eu não acredito que eu tô passando por isso. Quando eu cheguei na porta, a porta também estava escancarada. E quando eu entrei na casa, a casa estava vazia. Não tinha mais nada, não tinha móveis, não tinha TV. Eu tinha muito dinheiro guardado na gaveta porque eu fazia isso e não tava mais nada lá, não tinha roupa, não tinha nem calcinha, nem meia. Entraram ladrões na minha casa e eles levaram tudo, garfo, sacola de lixo, eles levaram tudo, tudo. E eu não tinha nenhuma economia no banco, não tinha como eu repor tudo aquilo. Ali, eu não sabia mais o que fazer da minha vida, porque se eu contasse isso para os meus pais, eles iam falar que eu deixei a casa aberta, que eu não olhei direito, que a culpa foi minha, porque eu não sirvo para nada, ia jogar tudo na minha cara, desde o meu casamento falido até eu não ter dinheiro, eu ia ser pior, entendeu? A única pessoa que me veio na cabeça naquele momento foi o Ramir. E eu liguei, e ele me atendeu e eu tava desesperada, aos prantos, chorando, com falta de ar, gritando que eu não sabia o que fazer, o que eu ia fazer da minha vida. E contei tudo pra ele, e ele falou: calma, calma, fica tranquila. Eu tentei te avisar que no Brasil não tem segurança nenhuma, por que você não larga tudo isso e vem pra cá? Tenta a vida aqui, eu vou te ajudar.
E eu falando, não, não tem como eu levar minha família, não tem como eu fazer isso de um dia pro outro, tenta só, tipo, eu só quero que você me escute sobre o que aconteceu agora. E ele falou assim, olha, calma, eu vou te ajudar, eu vou mandar um dinheiro, se você quiser eu compro algumas coisas pra você se restabelecer, fica tranquila. Falando pra ele, não, você é louco, eu não vou ter como te devolver tudo isso, eu vou acumular dívida atrás de dívida, não. E ele falando, não, fica tranquila, você não precisa me devolver, eu só compro, tipo, o básico, tipo, um lugar pra você deitar. E aí ele falou, ah, não, pelo menos só uma cama, uma coisa pra você comer, ou dinheiro, tipo, pra você fazer as coisas, pra você lucrar, me deixa te ajudar, isso não é nada pra mim. Isso não é nem um troco, é muito pouco. O dinheiro aí no Brasil vale muito pouco perto do que eu ganho. Deixa eu te ajudar, por favor. E eu, desesperada, sem saída nenhuma, deixei ele me ajudar. Ele repôs todo o dinheiro que eu precisava dar para minha família, que eu sempre dava todo mês, me ajudou com algumas coisas até eu conseguir vender mais doces. E com esse apoio que ele foi me dando, eu fui correndo atrás, divulgando mais, e aí eu consegui, depois de um tempo, me estabilizar até melhor do que antes com os doces que eu vendia. Começou a crescer a coisa. E nesse tempo, ele veio até o Brasil, me visitou, não só uma vez, mas ele me visitou 2 vezes. Eu não contei pra ninguém, porque eu fiquei com medo de dar errado ou de não ser real, então ninguém da minha família sabia, ninguém sabia de nada. E foram, assim, os melhores dias da minha vida, os dias que ele esteve aqui no Brasil. Ele prometeu que ia fazer tudo até eu me sentir segura para pelo menos visitar ele em Dubai ou ficar definitivamente com ele em Dubai. Não queria se desfazer do negócio que eu tinha conseguido, né? Era uma pequena empresa, mas era aqui no Brasil. Então ele me ajudou a deixar uma pessoa para ficar aqui cuidando, até porque esse dinheiro já ia direto para os meus pais, me ajudou a tirar passaporte, tudo, para eu ir para Dubai, e eu fui. E finalmente eu me sentia segura para ficar com ele. Chegando em Dubai, começou assim todos os preparativos para que a gente pudesse casar, né? Isso levou um tempo. Primeiro porque eu tive que me reverter ao Islã. Ele me dava lá uma mesada para que também, né, eu não tinha como trabalhar assim do nada, então até eu fazer os cursos, tudo que estava programado para eu conseguir de alguma forma trabalhar lá, que eu pensava também em trabalhar com comida. Uma coisa que não é certo e que aconteceu foi que a gente fez amor antes de casar, e isso é proibido lá em Dubai. O primeiro beijo foi uma coisa de louco, porque assim, ele me beijou e aí eu fui retribuir. E ele virou e falou assim, não se mexe, fica quieta, nem respira, não faz barulho, porque vai ser uma vergonha se alguém descobrir alguma coisa. E, aliás, dependendo de quem descobrir, a gente pode até ser preso, porque isso é proibido aqui. Então ele falou assim, fica paralisada, que eu quero te sentir. E eu lembro que ele ainda brincou e falou assim, se você se mexer, eu te amarro. Eu tava com tanto medo que eu fiquei ali, que eu nem respirava direito mesmo, mas era do medo, né? Eu não sabia o que podia acontecer, como que eram as leis do lugar. Assim, ele mais me admirou, ficou me olhando e eu via que era com um olhar assim, sabe, de desejo. Mas ele fez mais isso do que qualquer outra coisa, sabe? E ele era muito fofo, ele me tocava. E eu não sei, eu me senti assim tão valorizada do jeito que ele me tratou. Logo que acabou tudo, ele ficou meio que preocupado, ele mudou assim o humor e eu fui perguntar pra ele o que estava acontecendo e ele falou que era porque isso não podia acontecer de jeito nenhum e a gente agora não ia ter como parar porque a gente já tinha feito uma vez e que tinha que correr pra casar logo. Ele começou a correr atrás de tudo, dos documentos pra gente casar. O casamento foi só uns papéis, na verdade, que eu assinei, não foi nada demais. A gente foi pra lua de mel e na lua de mel já começou a acontecer umas coisas que eu estranhei. Primeiro porque a primeira vez que a gente foi tentar, né, depois de tudo isso, ele veio com um potinho bem misterioso assim, colocou na minha frente e pediu de novo para eu ficar quieta, não me mexer e que se eu pudesse era para respirar o menos possível. Eu falei, caramba, mas isso não era porque a gente tipo tava fazendo em segredo?
E aí ele falou que não, que lá isso ainda é tabu, que as pessoas não gostam de escutar barulho, principalmente nos quartos do lado, e nenhuma movimentação muito brusca, então que eu tinha que aprender a segurar tudo isso. E aí quando ele abriu esse potinho, tinha uma pinça. E aí ele pegou assim, eu falei, meu Deus, o que que ele vai pegar com essa pinça? Será que é um bicho? Só me falta, né? Vai tacar um bicho em mim, um escorpião, sei lá eu. Não. Ele pegou um cubo de gelo e começou a passar lá. Eu falei, meu Deus! Eu nunca tinha, assim, tido essa sensação, nunca tinha experimentado isso. Eu achei que era um fetiche, um desejo, alguma coisa assim, né? Nem perguntei muito, mas aí parece que toda noite ele já vinha com o potinho, assim, sabe? Como se fosse uma coisa do dia a dia dele. Eu falei, nossa, mas em contrapartida, mesmo com as viagens maravilhosas e tudo, eu recebi a notícia de que o meu negócio que estava estável, que estava crescendo no Brasil, começou a decair comigo longe, mas assim, sabe, papum, de um dia para o outro já começou a diminuir os lucros e eu comecei a ficar preocupada porque era disso que eu tirava o dinheiro para os meus pais. E ele me acalmou assim, falou: "Olha, fica tranquila, eu já te falei. O que você paga lá para os seus pais não é nem dinheiro de troco para mim. Fica tranquila que eu apoio, eu mando essa parte para os seus pais. Enquanto você não consegue isso, enquanto você vai estar estudando aqui, né, para trabalhar com o que você quiser, na hora que você quiser também, sem pressão nenhuma." E foram 6 meses tranquilos que eu comecei a estudar árabe, que eu comecei a reforçar o meu inglês, que eu comecei a pesquisar sobre ter algum restaurante, alguma coisa de comida, assim. Fazia isso almoçando bem, saindo para comprar, com a melhor qualidade de vida possível que eu poderia ter, que eu nunca imaginei ter um dia na vida. Foi quando ele falou que queria testar alguma coisa diferente comigo, assim, na hora do vamos ver, que ia me vendar e me levar até o lugar. E chegando no lugar, era um hotel 5 estrelas, um dos mais caros de Dubai, do queixo cair. E eu olhei e falei, meu Deus, uau! Já toda animada. E quando eu cheguei no quarto, já tava assim na minha frente, não deu nem pra eu procurar. Tinha, assim, do nada, uma cadeira que uma parte da cadeira, ela era totalmente de gelo seco. E aí começou essa coisa de sempre eu ter que sentar no gelo antes. E aí eu comecei a não gostar, eu comecei a ficar estática, eu comecei a não sentir nada e ficar assim meio que embrutecida com aquilo, mesmo ele lá no ato. E ele falando que tava gostoso, que tava cada vez melhor. Outra coisa que eu não gostei é que o lençol, ele tinha uma textura como se fosse plástico, sabe? Eu achei aquilo muito estranho. E ele falando que tava muito apaixonado, que a gente tava melhorando muito na hora de fazer amor e me elogiando muito, que eu era a mulher da vida dele. Depois que ele fez isso, que eu deixei ele fazer, que na verdade o pior é que quando eu cheguei na minha casa, óbvio que apareceu o quê? Essa cadeira de gelo, que eu não consegui fugir disso. Eu comecei a ficar desesperada, porque eu não me sentia bem, me sentia seca. E eu não tinha vontade nem de, sabe, de reagir, de ter estímulo, de nada. Conversei com uma mulher que eu fiz amizade, né, que também era casada com um árabe, também estrangeira. Falei sobre isso, de repente se era alguma coisa comum entre eles. Ela falou que não sabia de nada disso, que nunca tinha ouvido falar, que se de repente eu tentasse mudar assim para algum outro fetiche, de repente comprar uma lingerie, fazer alguma coisa diferente, como tava perto do aniversário dele, né? Ai, vou fazer um curso de dança. E aí fui, comprei a melhor roupa, comprei a melhor lingerie. Organizei tudo, comprei comida, a melhor comida pro aniversário dele. Me preparei totalmente, deixei lá, né? Esperei chegar a comida, deixei tudo bonito assim na cama, como se fosse uma mesa, sabe? E deitei no meio. Outra coisa que eu fiz também foi pegar várias fotos nossas e juntar numa parede. Então eu fiz uma parede toda, assim, sabe? De montagem com as nossas fotos bem envelhecida, assim, ficou lindo. E tirei a cadeira do quarto. Só que quando ele chegou,
que ele me encontrou no quarto, com a parede, tudo, né, que eu fui pra colocar a música, ele simplesmente olhou assim e ele não notou nada. Não ficou surpreso com a parede, não falou de como eu tava bonita, nem olhou pra comida que tava na cama. E eu fui pra dançar, e aí eu dancei e ele não teve nenhum estímulo nenhum, assim, ele só ficou olhando. Quando eu parei, ele olhou pra mim e falou assim: e cadê a cadeira? E ele começou a questionar como algo sério. E aí eu fiquei com medo de falar que eu não gostava daquilo, né? Eu falei, olha, não, hoje é seu aniversário, então eu quero fazer uma coisa nova pra você, quero que você experimente algo novo. Preparei tudo com muito carinho, você prestou atenção? Olha a parede que eu fiz, e a comida, e não sei o que, e fui mostrando, e ele foi falando assim, não, mas eu sei que é meu aniversário e eu também quero experimentar uma coisa nova, tem uma coisa nova pra você experimentar também. É uma surpresa tanto pra mim e pra você. E já foi me pegando pela mão e me levando pra uma área que estava sendo construída, né? Que era uma área que era como se fosse para mim, eu tinha entendido que ia ser uma sauna, com piscina, com massagem, essas coisas. E aí quando eu cheguei nesse lugar, tava tudo escuro, né? Tinha a piscina, tinha uma parte de massagem, mas era tudo assim fechado, não tinha janela, a ventilação era uma ventilação feita para a parte interior. E aí tinha um lugar que era como se fosse uma banheira, mas não era uma banheira nem um ofurô. E lá tinha uma mesa assim, toda de madeira, com um peixe que era uma iguaria rara, muito cara, assim, à luz de velas. E aí ele fez eu comer aquele peixe, eu falei, gente, que maravilhoso. Fiquei até com vergonha, né, do que eu tinha preparado para ele. E aí ele tirou assim um colar que parecia assim uma coleira, mas era toda cravejada assim, sabe? Na pedra. E aí falou: "Agora tira o resto. Quero ver você só com o colar". Aí tirei o colar toda feliz porque não tinha cadeira de gelo em lugar nenhum. Até que ele me mostrou aquele lugar que eu falei pra vocês, que era tipo como se fosse um ofurô, uma banheira, mas era uma coisa assim, sem a estrutura da banheira ou do ofurô, né? Quando eu cheguei perto, porque eu só vi de longe, quando eu cheguei perto, ele falou, entra. Mas estava cheia de gelo. Eu não consegui responder, eu fui entrando. E eu entrei e aquilo invadia assim até o meu pescoço. Ele falou, agora você fica aí um tempo, que depois a gente vai se amar. Eu falei, como? Eu comecei a passar mal, porque era muito frio. Eu nunca tinha feito aquilo. E aí ele me tirou de lá e a gente fez amor. E foi uma experiência horrível pra mim. Porque assim, eu tava lá imersa naquilo, frio, os meus ossos doíam, meu olho doía. E aí ele me tirou fraca, sem força. Eu já não queria fazer mais nada. E aí ele fazia o que queria, né, comigo. E isso começou a acontecer toda semana. Tipo, não todos os dias, mas uma vez na semana. A ponto de eu começar a ficar doente, de eu começar a ficar fraca. E teve uma vez que eu já tinha entrado sem força e eu praticamente desmaiei. E o pior é que ele continuou tudo comigo desmaiada. Esse dia eu surtei, porque a minha pressão caiu, sabe? Eu ia e voltava e eu via que ele tava ali, não tava nem aí pro que tava acontecendo comigo. E eu fui pra falar com ele, mas eu fui tremendo, porque assim, eu tava pensando em tudo que ele me ajudou, em tudo que ele dava pra minha família, em tudo que ele tinha feito por mim. Eu tinha dedos pra falar com ele, porque eu tava me sentindo inútil naquele momento. Eu ainda não tava trabalhando, eu não tava fazendo nada. Entendeu? E eu comecei a ter gripes e gripes cada vez mais fortes que não paravam. E eu comecei a ficar depressiva, eu já não queria fazer mais nada. E juntou tudo assim, sabe? Com o que a minha família já falava de mim, com o que estava acontecendo ali. E quando eu fui falar pra ele, ele silenciou e ele só começou a se afastar de mim. Ele nem se explicou, nem forçou nada, ele simplesmente começou a se afastar. E aí eu me sentia mais inútil ainda, porque eu não era útil pra minha família, eu não era útil pra ele, eu não era útil em nenhum trabalho, eu não tinha conexão com ninguém lá. Sabe, a mulher que eu conversava era pelo WhatsApp, mas assim, tudo precisava dele, do dinheiro dele. Foi aí que ele começou a se distanciar cada vez mais.
Ele veio me avisar. Ele fazia algumas reuniões com outros médicos e pessoas que estavam interessadas em entrar na área ou em estudar e que sempre eram tarde da noite, porque ele operava muitos pacientes, tinha muito trabalho e que ele ia começar a participar disso. Tá, o primeiro dia ele ficou até meia-noite. No segundo dia ele virou a madrugada. No terceiro dia ele só chegou depois de um dia e isso foi aumentando a ponto dele ficar 5 dias fora de casa. Quando eu vi, já tinha passado um mês. E eu tava muito doente. Teve vezes que eu cheguei a ficar acamada, sabe? Esse choque térmico não fez bem pra mim, acabou com a minha imunidade, com a minha pressão, com tudo. Eu não tava nem me importando mais com nada. Porque ele já não chegava mais perto de mim, já não tinha mais a ideia de me colocar na banheira, nem de fazer amor comigo, nem nada. Então, foi um mês que eu me fortaleci, eu comecei a tomar vitaminas, eu comecei a ficar bem de novo, eu comecei a receber, a ter a minha energia de volta. E quando eu voltei a ser a pessoa de antes, a mulher que ele tinha conhecido, ele veio de novo, com as mesmas questões de querer fazer comigo, depois de me colocar um tempo no gelo. E eu aceitei, porque na minha cabeça eu tinha uma dívida muito grande com ele, e que ia além do amor. Só que estranho que dessa vez eu não passei mal, parecia que meu corpo tinha acostumado e acontecia menos, não era uma vez na semana. Era uma vez no mês que ele vinha atrás de mim, tinha diminuído muito o interesse por mim. Com isso, eu ainda tinha a pressão da minha família, que me ligava sempre, né? E eu nunca passei que eu tava doente pra eles, e eles me elogiavam porque agora sim eu tava casada, porque agora sim eu tava ajudando eles, porque agora sim eu era uma mulher de valor, era desse jeito que eles falavam pra mim. Isso também me afetava muito, eu não conseguia sair dessa situação. Só que depois de 2 meses eu comecei a passar mal de novo. Eu achei até que era gravidez, porque era diferente do que acontecia comigo por causa do gelo. Então eu tive febre, e aí era uma tontura, era uma coisa que parecia que eu tava com alguma infecção. E ele me levou pro médico, e o médico fez vários exames e não conseguia encontrar o que era. Ninguém conseguia encontrar o que era, até que ele me levou. Até que ele resolveu me levar num médico que era mais especialista nessa parte de infecção e tinha alguns exames que eram mais específicos para saber o que estava acontecendo, porque eu já estava achando que, sei lá, era alguma doença muito grave. Cheguei a fazer esses exames de doenças graves e não deu nada. E foi aí que esse médico veio com um veredito que todo mundo ficou assim, meu Deus, mas da onde, né? Eu não tinha entendido. Eu olhei pra cara dele tentando entender, porque o médico chegou pra mim e falou: "Você teve contato com mortos?" E aí eu falei: "Não." Porque esse tipo de bactéria, vírus, essa infecção aí que tá acontecendo no seu corpo é por causa de uma bactéria ou vírus de quem tem contato com um morto. Esse tipo de bactéria, vírus que você tá tendo aí, essa infecção, tá aglomerando aí no seu corpo, ela se dá em pessoas que já estão mortas ou em quem, de alguma forma, tem contato. Você trabalha com isso? Nessa hora foi passando um flash de tudo que eu tava vivendo na minha cabeça. Eu falei, não. E eu olhava pra ele e ele nem expressou nada, não expressou nenhuma. Não mudou nada no rosto. Nenhuma expressão. E aí ele falou que o médico tava louco, que não podia ser, que ele ia tentar com outros, e a gente partiu a fazer exames com outros médicos, e além de dar sempre o mesmo resultado depois de um tempo, o único remédio que me salvou e que me fez voltar ao normal era o remédio que era contra esse tipo de bactéria barra vírus, eu não sei muito bem dizer, que se pega ou que quem tem é uma pessoa que já morreu, um corpo em decomposição. Muito louca que eu fiquei, que eu não tinha respostas, eu procurei no Google e eu vi sobre o nome dessa coisa, né, que eu tava no meu corpo e deu que isso era de pessoas realmente que tinham contato com mortos em necrotério.
e deu informações de que o necrotério de Dubai, ele ficava muito cheio de pessoas, principalmente de imigrantes, que não eram reconhecidos e que não tinha para onde ir. Eu vi também na internet que tinham alguns médicos muito importantes que faziam reuniões nesses necrotérios e que coisas estranhas e grotescas aconteciam lá. E ali eu já não queria mais saber de nada, sabe? Como que o cara podia ter passado um negócio desse pra mim? Eu comecei a mostrar tudo pra ele, mesmo na internet, mostrar as notícias, mostrar os exames dos médicos e cobrar dele, falar: você vai me falar a verdade, você não tá me falando a verdade. E aí ele confirmou que nessas reuniões, sim, tinha o estudo com pessoas mortas, mas que ele não tinha feito nada, que o máximo que ele tinha feito era dado um beijo de experimento. Sendo que eu já tinha visto que tem homens que têm relações com pessoas mortas. Sendo que eu já tinha visto que existia homens que tinham relações com pessoas mortas. E que as reações e que os sintomas do que eu tava tendo eram praticamente na minha boca e no meu órgão sexual. E por que que ele iria só dar um beijo de experimento no quê? Em um cadáver? Quando eu comecei a pressionar e confrontar ele, ele virou e falou pra mim que ele já tinha feito muita coisa por mim, que eu não deveria, em nenhum momento, nem que eu quisesse, nem com prova, duvidar dele. E que eu podia escolher continuar ali na vida com ele, ou então ser jogada pra fazer programa. Ele falou assim, num tom suave, mas muito ameaçador. Ali, eu me arrependi do modo besta que eu me entreguei que eu fiquei dependente desse cara. Mas eu também percebi que não tinha o que eu fazer. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como sair, eu tenho medo do que ele... E eu tenho medo do que ele me obrigaria a fazer depois do modo que ele falou comigo, depois de tudo que ele foi colocando nas nossas relações, sem eu perceber, até chegar no auge do que ele queria fazer com uma mulher, que era grotesco. E eu só silenciei e falei, você tá certo, eu te devo mesmo tudo isso. Mas sabe, dentro de mim, o que eu tô fazendo é juntar tudo que ele me dá e correndo atrás de ter um trabalho digno e tentando seguir dessa forma, porque não tem como eu jogar tudo isso pro ar e trazer a reprovação da minha família e ir para um lugar que eu não sei o que ele pode fazer comigo e eu não tenho nenhuma proteção e eu sei que aqui, dependendo de quem eu falar, a coisa vai piorar, vai ser pro meu lado. Então, eu continuo, infelizmente, vivendo isso. Tudo isso que eu detalhei aqui. Mas com muita esperança de que logo eu vou conseguir sair por mim mesma. Até onde pode ir o fetiche de uma pessoa? Será mesmo que a casa da Lívia foi assaltada? Será que quando a Lívia der tchau ou der um jeito de sair, o Ramir vai deixar tranquilamente? Nós precisamos tomar cuidado de como a aprovação do outro podem fazer com que nós tomemos ações ou aceitemos coisas que pode não se ter volta mais. Eu li essa história umas 5 vezes antes de contar aqui no canal, apesar das fotos e das coisas que a Lívia me mandou, que eu nem abri tudo porque eu não tive estômago. Porque eu achei que isso não pudesse acontecer, assim. E aí eu descobri que, além de acontecer, já tem muitos casos aqui no Brasil também de grupos. Teve até uma festa que foi dada num necrotério. Enfim, eu vou deixar o link aqui também. Quando eu deixo o link, né, muitas pessoas ficam me perguntando nos comentários, é sempre no primeiro comentário, comentário fixado. Lá vai estar os links de tudo que eu tô falando aqui. Será que o Ramir usava o gelo do início até o grau que ele chegou para sentir que a Lívia era uma pessoa morta e satisfazer os piores desejos dele?
e que agora ele tinha achado com esse médico uma forma disso se tornar realidade? Ou ele só encostou mesmo na reunião em um cadáver e passou isso para Lívia? Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.